Primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu estou melhorando muito como youtuber, tá bom? Porque eu descobri que quando eu fico bem aqui, a câmera não estoura. É diferente quando eu tô aqui. Então, assim, meu Deus, tá vendo? Vocês têm orgulho da youtuber favorita de vocês? Que nunca posta vídeo? Pois é, eu tenho orgulho. Mas enfim, hoje eu queria pedir para você, caro leitor da Bíblia, que abra a sua Bíblia em 1 Samuel 30. E eu vou ler a partir do versículo 3, que diz assim: Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Bom, essa passagem, ela falou muito comigo. Eu tô tentando ler a Bíblia inteira esse ano. Só que eu acho interessante porque, na verdade, não foi essa semana que Deus falou comigo. Essa semana não, essa semana passada, porque eu tô gravando o vídeo no domingo. Mas não foi semana passada que Deus começou a falar comigo sobre essa passagem. Na verdade, Ele tá falando comigo há, sei lá, uns 2 anos. E eu acho bom gravar isso, porque é bom que eu passo isso pra vocês. E também, no futuro, caso em algum momento eu me esqueça disso, eu posso voltar agora pra me relembrar disso que Deus já falou comigo. E o que Deus falou comigo nessa passagem é que é muito interessante que Davi, ele chora. Aqui fala: Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Davi, ele não reteve os seus sentimentos. Ele não tentou fingir que nada estava acontecendo. Ele chorou, ele sentiu, ele ficou como os outros homens. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos. É o que diz aqui. A diferença é que Davi fortaleceu-se no Senhor. Eu digo, que é diferente porque os homens dessa situação, eles se agarraram à sua dor. Davi não, ele abraçou. Quando você se agarra a algo, é completamente diferente de você só dar um abraço. Um abraço você abraça e depois solta. Agora você se agarrar àquilo, é você segurar até o fim. O seu mão pode estar doendo, mas você vai estar lá agarrado àquilo, aquele sofrimento. E eu acho muito interessante que Davi, ele não fez isso. Ele abraçou o sofrimento, ele chorou, ele sentiu. Ele não foi um insensível. Até porque as mulheres dele também tinham sido levadas. Mas Davi, ele abraçou o sentimento sem se agarrar a ele. Ele se fortaleceu no Senhor. E eu acho muito interessante que mesmo com essa situação toda, mesmo com ele correndo o risco de ser apedrejado, ele ainda foi lá e pediu para trazerem um colete sacerdotal. E ele foi lá e perguntou para Deus se ele deveria perseguir eles. Isso é mais uma coisa muito interessante nessa história, né? Porque, assim, às vezes a situação pode estar falando exatamente pra você ir, sabe? A situação, se você fosse olhar, assim, pela lógica, você fala assim, quê? Tem esses caras querendo me apedrejar, minha mulher tá lá, minha família tá longe de mim, eu vou, sim, ir lá e vou buscar eles. Mas Davi não faz isso. Ele se agarra a Deus. Ele abraça o sentimento, mas ele se agarra em Deus, ele se fortalece em Deus. E aí ele vai lá e pergunta: Senhor, eu devo ir? E aí Deus vai lá e fala assim pra ele: sim, você deve. E aí ele vai, ele consegue recuperar tudo que ele havia perdido. Nada do que tinha sido sequestrado, nada do que havia sido levado foi perdido. Ele conseguiu restituir tudo aquilo. E o que eu aprendo com essa passagem é que a gente não deve se agarrar aos nossos sentimentos. Eu sei que é difícil, porque nós, seres humanos, temos muitos sentimentos e tem pessoas ainda que são mais intensas do que outras, mas nós devemos sempre abraçar os sentimentos. Você pode sentir tudo o que você está sentindo, você pode sentir tristeza, angústia, você pode sentir tudo, mas você não pode se agarrar a nada disso. Porque se você se agarrar a essas dores, se você se agarrar a todo o seu sofrimento, no final você não vai conseguir olhar para o lado, porque você só vai conseguir olhar para essa dor e para esse sofrimento sem conseguir entender o que pode acontecer. Então, é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. E obrigada por assistir o vídeo. Beijo, tchau e até a próxima.